Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques desta quarta-feira. O dólar cai mais de 1%, com percepção de melhora no cenário internacional. O mercado monitora os desdobramentos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e as tensões em Hong Kong, na China. Nesta edição, especialistas explicam os efeitos de tudo isso para o agronegócio. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos relata melhora nas condições das lavouras de milho por lá. Na previsão do tempo, você vai ver os riscos de geadas e temporais com granizo para áreas do Brasil. Câmara aprova pagamento por serviços ambientais e o Senado pode votar ainda hoje a PEC que taxa as exportações agrícolas. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar cai mais de 1% hoje frente ao real, com percepção de melhora no cenário internacional. O mercado monitora a revogação do decreto de extradição em Hong Kong, na China, e os sinais que afastam a possibilidade de um Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Vamos ver. Em uma derrota para Boris Johnson, o parlamento britânico aprovou ontem uma medida que abre caminho para impedir que o primeiro-ministro britânico retire o Reino Unido da União Europeia sem um acordo aprovado pelo legislativo. Os parlamentares aprovaram a medida por 328 votos a 301, o que vai permitir que o grupo passe a definir a agenda parlamentar a partir de hoje. Na prática, isso significa que o próprio parlamento, e não o executivo, é quem vai definir os temas a serem votados. Na sequência, os legisladores pretendem votar uma medida que obrigaria o premier a pedir uma extensão do prazo da saída do bloco, caso um acordo não seja aprovado até a data prevista, 31 de outubro. Nesse cenário, o novo prazo seria 31 de janeiro de 2020. Ainda no exterior, a chefe executiva de Hong Kong disse hoje que vai suspender oficialmente o projeto de lei sobre extradição que causou uma onda de manifestações na cidade nos últimos meses. Em um discurso transmitido pela televisão, também prometeu criar um canal direto de diálogo com os manifestantes para encontrar caminhos para resolver o descontentamento na sociedade e buscar soluções. O analista de mercado da Agriinvest Commodities, João Schaffer, avalia os efeitos da revogação do projeto de lei de extradição em Hong Kong para a China, que está em guerra comercial com os Estados Unidos. O tom positivo que a gente tinha na madrugada, que trouxe a soja com alta de até 6 centavos na Bolsa de Chicago, vem por conta do arrefecimento nas tensões entre Hong Kong e China. Hong Kong foi uma colônia britânica até 1997, quando então foi devolvida para a China. Entretanto, é um território independente, com leis divergentes do território da China continental. E o governo vinha fazendo movimentos, principalmente a lei de extradição, que permitiria que cidadãos de Hong Kong fossem extraditados para a China. Isso trouxe grande insatisfação para a população local, protestos que já duravam desde junho desse ano de 2019. O governo voltou atrás, vai retirar agora essa lei da extradição. Isso trouxe um ânimo positivo para o mercado acionário já lá na Ásia, as bolsas de Hong Kong com alta superior a 3%. E por que disso? Porque agora a China tem mais apoio. A China teria que usar do seu exército para conseguir calar esses movimentos sociais internos. Isso poderia trazer grande impacto para a imagem da China internacionalmente, o que dificultaria seu pleito na questão comercial entre China e os Estados Unidos. Então a resolução desse problema mais local da China tem impacto também macro, principalmente nas questões comerciais entre a China e os Estados Unidos. A China não precisando usar seu exército, agora então ela tem mais calma para negociação com os Estados Unidos. As condições das lavouras de milho nos Estados Unidos melhoraram em relação à semana passada, de acordo com o levantamento divulgado nessa semana pelo Departamento de Agricultura americano. As condições das lavouras de soja se mantiveram estáveis quando comparadas com a semana anterior. Vamos conferir. O USDA informou que 58% da safra de milho apresentava condição boa ou excelente até o domingo, alta de 1 ponto percentual em relação ao último relatório. Há um ano, essa parcela era de 67%. Para a soja, 55% das lavouras tinham condição boa ou excelente até o último domingo, sem variação em comparação com a semana anterior.
No entanto, o índice está abaixo da parcela de 66% registrada no mesmo período do ano passado. Vamos até Goiânia saudar o diretor da ARC Mercosul, Matheus Pereira, que analisa estes dados na edição de hoje do Mercado e Companhia. Matheus, boa tarde. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos impactaram na formação de preço e vão continuar a impactar de agora em diante? Olá, Kellen. Muito boa tarde. Olha, sim, principalmente para o milho, Kellen. A gente teve aí nessa semana, quando contabilizado e ponderando a média de todas as classificações, desde excelente, bom, razoável, ruim, muito ruim, a gente teve essa média ponderada se aproximando nessa semana muito perto da média dos últimos 10 anos, quando contabilizado também a média ponderada dessas 5 classificações. Isso passou para o mercado, Kellen, um sinal de que a safra norte-americana, apesar de ter um começo ruim, um meados aí também bastante conturbado, agora pode apresentar uma certa recuperação para o milho, que tem colocado pressão principalmente sobre os preços do milho em Chicago. Como a gente pode ver agora, o principal carro-chefe dessa baixa agora em Chicago tem sido o milho, deve continuar sendo o milho nessas próximas horas até o encerramento da sessão às 3h30 horário Brasília. Mas é isso. Infelizmente, não infelizmente, mas o USDA trouxe essa redução de condição, totalmente de condição de safra para o milho norte-americano, que acabou refletindo negativamente para os preços em Chicago. Há uma tendência de continuidade desse movimento? Você acha que as condições climáticas que a gente deve observar de agora em diante devem favorecer o bom desenvolvimento da safra norte-americana e isso significa uma pressão baixista para a formação de preço de soja e milho no mercado internacional? Sim, Kellen, os mapas climáticos norte-americanos para setembro trazem um padrão muito favorável para o desenvolvimento da safra, tanto para a soja quanto para o milho, o que vai refletir até na estabilização ou elevação desses próximos relatórios de condição de safra, tanto para a soja quanto para o milho. O único ponto de preocupação de mercado hoje seria possíveis geadas em outubro, que até então não tem nada no radar climático, mas para setembro e para os próximos relatórios de condições de safra, a gente espera que haja uma estabilização ou uma elevação das condições de safra, o que vai refletir em pressão para os preços, Kellen. Agora, obviamente, a nossa atenção se desloca para a safra norte-americana, que está em pleno desenvolvimento, mas a gente já começa na semana que vem a semear a safra de soja brasileira. Há, na sua interpretação, risco climático para a safra brasileira que pode trazer suporte de preço mais alto também no mercado internacional? E por quê, Matheus? Sim, Kelly, já há alguns meses que a nossa equipe meteorológica vem analisando esse padrão mais seco para outubro, que se estende até o começo de dezembro, provavelmente. Se esse padrão mais seco sobre o centro do Brasil, sobre o nordeste do Brasil, se confirma para outubro, infelizmente aqueles que apostarem no plantio mais adiantado da safra por agora, a partir do dia 15 lá no Mato Grosso, e assim consecutivamente, dependendo da calendarização de plantio, pode sofrer com replantios ou um atraso, provavelmente, do plantio para todo o centro-oeste, o que vai refletir positivamente para os preços internacionais, Kellen. Esses mapas eles já estão sendo confirmados praticamente desde maio que a gente vê esse padrão mais seco para outubro, então aumenta até a confiabilidade nessas leituras, Kellen. Então, sim, acreditamos que o comecinho do plantio no Brasil da safra verão 2019-2020 terá esses atrasos de plantio que vai refletir positivamente para preços. Matheus, muito obrigada pela presença, desejo uma ótima semana, volte sempre. Eu agradeço, Kelly. Um grande abraço. Obrigada. E depois a gente conferir o dado do USDA sobre a condição das lavouras, tanto de milho quanto de soja, é hora da gente saber como vai ficar o tempo no cinturão agrícola. A Desirê Brandt tem nos mostrado diariamente que há condições favoráveis, pelo menos para os próximos dias. Vamos saber se o avanço do furacão Dorian por lá mudou este quadro. Desirê, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. E o furacão Dorian está bem devagarinho se aproximando ainda da costa da Flórida. Estas são as imagens de satélite do dia de hoje. A gente observa direitinho o sistema aqui se aproximando do sudeste norte-americano, ao olho do furacão muito bem formado ainda. Ele perdeu um pouco a categoria dele, agora é em categoria 2. De qualquer forma, as rajadas de vento ainda chegam perto dos 200 quilômetros por hora. Então, a gente vê nitidamente ainda o furacão bem formadinho, se aproximando cada vez mais da costa aqui do sudeste dos Estados Unidos. E desta forma, deve chover
chover algo em torno ainda de 100 milímetros, principalmente aqui no sul da Carolina do Sul. E ao longo de toda a faixa leste aqui dos Estados Unidos, o tempo deve seguir instável por conta da presença deste sistema. E enquanto a gente tiver o Dorian se aproximando e cada vez mais perto aqui da costa dos Estados Unidos, isso acaba inibindo a chuva no cinturão de grãos, que deve seguir ainda nesses próximos 5 dias, pelo menos, praticamente sem chuva. A chuva até ocorre, mas isso mais para o oeste, para o norte do cinturão e algo com baixos acumulados e de forma mal distribuída. Agora, na semana que vem, tudo indica que o Dorian perde força e aí a chuva consegue se espalhar mais pelos Estados Unidos, inclusive por boa parte do cinturão. Tá certo que o acumulado de chuva não vai ser nada extraordinário, algo em torno de 15 a 20 milímetros, mas já tem previsão aí para mais pancadas de chuva, de forma mais abrangente sobre o cinturão de grãos norte-americano. Na outra semana, e aí a gente chega perto do dia 19 de setembro, volta a chover ao longo da faixa leste dos Estados Unidos, mas como não é nada muito forte aqui para a costa do país, ainda continua a chover em parte do cinturão, só no oeste e norte do cinturão é que a chuva deve dar uma falhada neste período até o dia 19 de setembro, Kelly. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. A votação aconteceu depois de um acerto entre as bancadas do agro e do meio ambiente, líderes da oposição e o presidente da casa, Rodrigo Maia. Antes de virar lei, a proposta precisa da análise do Senado Federal. Vamos ao vivo aos estúdios do Canal Rural em Brasília, onde o Rafael Wallendorf traz as informações. Rafael, o que prevê esse projeto e como o produtor rural pode se beneficiar dessa nova lei? Oi, Kellen, boa tarde a você, a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Bom, esse projeto ele permite um reconhecimento e uma recompensa para os produtores rurais que desenvolvem ações de preservação e recuperação do meio ambiente. Na prática, serve para estimular ainda mais a adoção de práticas sustentáveis na produção e o respeito à legislação ambiental. Mas mais do que isso, prevê aí diversas formas de pagamento por esses serviços prestados para a natureza. Primeiro, o governo vai cadastrar todas as iniciativas para ter certeza que elas realmente representam algum ganho ambiental. Depois, vai ser firmado aí contratos entre os produtores e o executivo com todas as informações ali sobre as melhorias que vão ser feitas, valores, prazos, tudo certinho. E como é um programa para contemplar quem respeita a lei, o produtor precisa comprovar ali o uso regular do imóvel e também estar cadastrado no CAR. Aí, com o contrato firmado, vem as diversas ações que podem ser desenvolvidas. Preservação de nascentes, recuperação de área de vegetação nativa, né, em áreas degradadas, a manutenção da reserva legal acima daquilo que é obrigado por lei. Por exemplo, a lei obriga 20% de reserva legal, o produtor tem 30%, esses 10% adicionais viram um ativo ambiental, ele pode ser recompensado financeiramente até por isso. E a gente também fala aqui de práticas agropecuárias sustentáveis, como as de baixa emissão de carbono. E também as diversas formas de pagamento. Como eu falei, o pagamento direto em dinheiro, até incentivos tributários e também a emissão de cotas de reserva ambiental. O IBAMA vai ser o órgão responsável por gerenciar o programa de pagamentos por serviços ambientais. E para financiar isso, a União vai criar um fundo com recursos do orçamento e também poderá captar recursos privados e até internacionais. Mas além disso, o produtor rural também vai poder firmar contratos direto com empresas privadas que queiram incentivar a adoção dessas práticas sustentáveis de recuperação do meio ambiente. Agora, como chegar a um valor por esses serviços ambientais? É isso que ainda não está definido, vai ser decidido posteriormente. Vai ser criada uma comissão tripartite entre governo, produtores rurais e a sociedade civil, que vai ali definir a forma de valoração, a métrica de valoração desses serviços, do contrato, dos pagamentos. Como você falou, essa lei foi aprovada na Câmara Federal, tem que passar pelo Senado antes de virar lei e também deve ser regulamentada todos esses pontos que a gente citou aqui, que ainda precisam de uma complementação. Mas a FPA já considerou uma vitória, é um primeiro passo, foi bastante comemorada. Vamos ver o que falou aí o relator da proposta, o deputado Arnaldo Jardim. Não só na área agro, mas na área urbana também, do ponto de vista de cuidados ambientais. Ele estabelece todo um registro para que essas iniciativas sejam reconhecidas, porque pode ter um malandro que fala, olha, eu estou fazendo uma coisa que é muito útil e você vai ver, não é na realidade. Então, cadastra
segundo critérios, essas iniciativas. Depois, terão fundos oficiais para fazer isso e abre também um caminho para que tenha fundo privado remunerando isso de uma forma importante também. Integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto. Imagine se nós ainda tivéssemos a velha metodologia de limpar a terra, como se dizia anteriormente, para plantar. Hoje você mantém a palhada, isso enriquece o solo, isso evita assoreamento. Só isso foi um fantástico serviço ambiental. Então esse projeto reconhece serviços ambientais, aquilo que o agricultor tem como preocupação, cuidar do solo, cuidar da água, tá certo? Cuidar da natureza. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.